Boa noite a todos que estão retornando para o nosso segundo dia do Fórum de Educação. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar só um minutinho para todo mundo ser admitido na sala, para a gente poder dar início. Boa noite a todos que estão entrando no nosso segundo dia do Fórum. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco daremos início à noite de hoje.
Ana, podemos dar início? Podemos. Vou apresentar aqui. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso segundo dia do fórum. Hoje a gente vai falar primeiramente sobre a resolução da fonoaudiologia educacional. E vamos dar início convidando a presidente da Comissão de Educação do Conselho Regional de Fonoaudiologia Primeira Região, a conselheira Ana Soraya Campos Mangueira. Ela é fonoaudióloga, especialista em linguagem pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Seja bem-vinda, Ana, e a palavra está com você. Boa noite. Obrigada mais uma vez por participação de todos. E vamos começar falando um pouquinho sobre a nossa nova resolução, que foi publicada agora no dia 17 de março de 2021, que fala sobre a atuação do fonoaudiólogo no ambiente escolar. Ontem, várias pessoas queriam saber o que cabia ao fonoaudiólogo. E na nossa nova resolução, cabe ao fonoaudiólogo, na atuação na educação, desenvolver ações de promoção e prevenção dos diferentes espaços educacionais, formais e não formais, favorecendo e oportunizando o processo de ensino-aprendizagem e das práticas pedagógicas, em parceria com todos os agentes envolvidos nesse processo. A atuação vai estar pautada na promoção da saúde, a promoção de saúde compreende desde a contribuição na definição das políticas de saúde e educação, a participação nas instâncias de representação social, até as ações específicas no ambiente escolar. Além disso, vai atuar também nos aspectos que envolvem a comunicação e a sua relação com a aprendizagem, minimizando assim as possíveis dificuldades nesses processos. O que seriam, então, esses espaços formais? Seriam as instituições de ensino, como as escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante, educação de jovens e adultos, ensino superior, bem como as secretarias de educação, núcleo de educação e as formações de docentes. E os espaços não formais seriam as bibliotecas, as organizações não governamentais, conselhos de educação, fóruns de educação, fundação educacionais, empresas de assessoria e consultoria. E o que cabe ao fonoaudiólogo na educação? Quais seriam as ações pertinentes a serem realizadas nas escolas, nas instituições de ensino? Definir o perfil, as necessidades e as prioridades institucionais. Promover ações com os profissionais envolvidos no acompanhamento dos educandos para garantir a flexibilização, adaptação e temporalidade curricular, favorecendo, sim, uma comunicação em prol da melhoria do ambiente organizacional e das relações interpessoais. Colaborar na realização de atividades que potencializem a aquisição, o desenvolvimento e o aprimoramento dos aspectos relacionados à linguagem em suas diferentes modalidades, a oral, a escrita e visoespacial. Além disso, a voz, a audição, as funções e as estruturas orofaciais. Além disso, realizar ações formativas sobre assuntos pertinentes à fonoaudiologia para a comunidade escolar, promovendo também ações formativas específicas para os educadores quanto aos recursos de tecnologia assistida e uso de sistemas de comunicação aumentativa e alternativa. Participar, junto com a equipe pedagógica, na identificação e na condução das demandas relativas às dificuldades fonoaudiológicas apresentadas pela comunidade escolar. Temos também realizar contato e articular informações dos diferentes profissionais da rede de atenção envolvidos no cuidado com esses educandos, incentivar e apoiar a interlocução entre os profissionais da saúde e da educação. Participar das reuniões pedagógicas como membro da equipe, identificar situações de risco
para a saúde auditiva e vocal do educador e do educando, promover ações que minimizem esses efeitos. Promover também ações direcionadas ao aprimoramento das habilidades comunicativas da equipe. Contribuir para a inclusão efetiva, promovendo, assim, uma acessibilidade na comunicação, auxiliando na definição dos dos melhores meios e técnicas de intervenção e encaminhamentos para a equipe multidisciplinar. Apoiar os sistemas de ensino e as propostas educacionais, tanto públicas quanto privadas. Participar ativamente na análise dos dados das redes de ensino, na elaboração das metas, planejamento e execução de programas políticos da educação. E fazer um acompanhamento dos processos de avaliação dos educandos, que apresentam indicadores para a participação nos programas de apoio educacional especializado e elaborar os relatórios para as unidades educacionais e serviços de apoio multidisciplinar. E, nos casos em que houver necessidade de um encaminhamento para um atendimento clínico, o profissional deverá, então, seguir o fluxo aos acessos de serviços de saúde, respeitando os princípios éticos. Essa resolução ela revogou todas as outras resoluções, em especial a 309, que era de abril de 2005. Então, essa é a nossa nova resolução que dispõe sobre a atuação do fonoaudiólogo no âmbito escolar. Obrigada, Ana, pela apresentação da nossa nova resolução. E a gente teve, Ana, como pergunta a respeito dos trâmites, então, para conseguir essa titulação de especialista em fonoaudiologia educacional. Você pode falar para a gente? Então, Carol, para o trâmite, dentro do site do Conselho Federal, tem um checklist com toda a documentação necessária, né, com todos os cursos que você participou, que envolvem educação, onde você vai fazer listar toda essa documentação e enviar, né, para o Conselho Federal, onde ele vai estar fazendo a análise para a concessão do título de especialista em fonoaudiologia educacional. Obrigada, Ana, pela resposta. Deixa eu ver aqui se temos alguma outra pergunta. Por enquanto, não. Bom, pelo chat, essa foi uma pergunta enviada, né? Então, pelo chat, ainda não temos nenhuma pergunta. Mas, de qualquer forma, Ana, agradeço imensamente a sua participação, retomando que Ana Soraya é a nossa presidente da Comissão de Educação do CREFONO 1, e graças a ela, né, esse fórum foi realizado, então a gente tem muito a te agradecer por estar proporcionando, né, para a gente esse momento de reflexão acerca da fonoaudiologia educacional e os temas correlatos a ela, né? Está perguntando aqui, acho que a Viviane, né, está perguntando para repetir o número da resolução. O número da resolução é a 605. Ela foi publicada agora no dia 17 de março de 2021. É 605, Viviane. Dentro do site também do Conselho Federal, a gente consegue baixar todas essas resoluções pertinentes. Tá ótimo. Acho que Simone já está com a gente por aí. Deixa eu conferir aqui. Sim, já está aí. Oi, Simone, boa noite. Muito prazer. Boa noite. Boa noite, Simone. Obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu sou apoiadora e fã do trabalho de vocês aí, do CREFONO 1. Acho importantíssimo o trabalho que vocês fazem. Parabéns pelo evento, né? Então, obrigada, Simone. Bom, Simone, agradecer de estar aqui. Simone é uma querida, né? Aceitou o nosso convite aí logo de imediato. A gente fica bem feliz por isso.
E Simone tem muitas qualificações, então, na verdade, escolhi algumas aqui para Não poder precisa fazer falar tudo, não, gente. Tá para bom. poder fazer a apresentação dela, porque são várias, né, Simone? Senão a gente fica aqui a noite toda só dizendo das suas qualificações. Mas Simone, ela é graduada em fonoaudiologia, ela tem mestrado em Educação de Distúrbios da Comunicação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é doutora e pós-doutora em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp Campinas. Além disso, ela é professora adjunta do Departamento de Fonoaudiologia, do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp Marília, coordenadora do Laboratório de Investigação dos Desvios de Aprendizagem, LIDA, do Departamento de Fonoaudiologia também da Unesp Marília. Essas são apenas algumas das qualificações da Simone. Então, Simone, mais uma vez eu te agradeço, aceite ao nosso convite, deixo a palavra com você e fique à vontade para a utilização do seu tempo, e no finalzinho, se a gente tiver oportunidade, a gente já, inclusive, recebeu perguntas para poder serem feitas, tá bom? Muito obrigada, a palavra é sua. Eu que agradeço. Eu queria perguntar quem que vai controlar meu tempo, porque eu falo demais, gente, né? Vocês sabem disso. Tá. Por Você, favor, Carol. e com quanto tempo? Quando estiver faltando uns 10 minutinhos, porque daí eu já vou fechando o raciocínio, entendeu? Então, tá tudo certo. Pode deixar que eu te aviso, então. Então, deixa eu só compartilhar a minha apresentação, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né, discutindo esse tema, que é um tema tão importante para a fonoaudiologia educacional, né, que é compreender a Base Nacional Comum Curricular e a Política Nacional de Alfabetização. Eu costumo dizer assim, né, que já é difícil você ter em um país, né, uma base nacional para o currículo. Agora nós somos muito afortunados porque nós temos duas, né? Então, olha só, né? Então a gente tem que conviver com essa realidade, né? E dizer que é muito bom estar aqui discutindo, né, essas duas políticas, uma vez que ela já está presente na nossa rotina enquanto fonoaudióloga educacional. Nós estamos tendo que discutir isso com os professores, né? E eu até vi, né, que uma das perguntas é, olha, mas quais as diferenças, quais as igualdades, né? Na verdade, elas são divergentes, elas são convergentes. Então, acho que é importante nós considerarmos algumas peculiaridades de cada política e da onde que ela nasceu, né? Qual que é a real motivação dessas duas bases que são tão importantes para nós aí dentro do cenário educacional. Então, vamos lá. Eu vou começar pela Base Nacional Comum Curricular, porque ela já é um instrumento, né, que vem sendo estudado desde 2017. Então, é uma base que já vem sendo construída com algumas características muito importantes. Então, pela primeira vez, né, no Brasil, nós temos um documento que eu costumo dizer que permite olhar as crianças de uma forma única, né? É como se eu tivesse tirando o uniforme das crianças e entendendo a educação como como um só instrumento de divulgação educativo, né? Então, quando eu olho para a Base Nacional Comum Curricular, eu vou entender que ele é um documento de caráter normativo, né? Que é um documento, ao mesmo tempo, orgânico e progressivo das aprendizagens que são essenciais dentro da educação básica, e aí nós vamos entender a educação básica desde a educação infantil até o ensino médio, e ela está em consonância, né, na realidade, com o Plano Nacional de Educação, que é o nosso PNE. E esse documento, ele basicamente, ele é exclusivamente aplicado à educação escolar, conforme o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a nossa LDB, e ele está orientado dentro de princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação do ser humano de uma forma integral,
né, tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva, né? Então, na verdade, todo o documento ele vai estar fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, que é o nosso DCN. Então, ele está muito bem fundamentado, alicerçado, e ele vem com esse olhar, né? Então, pela primeira vez, o Brasil, a partir de 2007, tem um Plano Nacional de Educação que vai se propor a uma igualdade, independente do uniforme escolar dessa criança. Independente dela ser de uma escola pública municipal, estadual, federal ou particular, a matriz curricular que deve permear essa educação básica, de novo, da educação infantil ao ensino médio, ela tem que ser única, né? E isso para o Brasil é uma perspectiva muito nova, porque desde 1992 nós não temos isso, né? Então, antes, com a discussão, né, das metodologias de alfabetização dentro do ponto de vista dos métodos tradicionais, nós tínhamos sim uma roteirização, nós tínhamos sim uma preocupação com aquilo que era ensinado gradualmente ao longo da escolaridade da criança, que de alguma forma, com a entrada de uma nova filosofia de alfabetização, que foi o construtivismo, nós perdemos, né? E aí o que a base traz? Ela traz, e eu gosto muito de citar a Magda Soares neste momento, né? Porque ela traz aquilo que a Magda Soares tão bem descreveu, e depois, se vocês quiserem esse texto eu posso mandar para vocês, quando ela chama da necessidade do Brasil pensar numa reinvenção da educação, né? Quando a gente passa a pensar em como ensinar essa criança não só a questão reflexiva envolvida, né, na alfabetização, mas também a técnica, né? Porque perdeu-se isso de alguma forma, e eu vou falar um pouquinho disso ao longo da matriz, né, quando eu for apresentar para vocês. Então, na realidade, eu tenho um documento que ele foi pensado pela primeira vez num conjunto alicerçado de aprendizagens essenciais que vai iniciar desde o primeiro ano. Então, olha só, é de encantar, gente. Eu vou contar para vocês que, assim, por isso que é um prazer estar aqui, porque eu sou encantada pela Base Nacional, pela BNCC, né? Por quê? Porque, na realidade, ela traz um conjunto de aprendizagens que são essenciais, né? Então, por exemplo, pela primeira vez, depois de muitos anos, né, desde o começo da década de 90, eu ensino como a criança ter uma direção para a escrita, que é da esquerda para a direita. Eu ensino essa criança princípio alfabético, eu ensino fluência de leitura desde o primeiro ano. Eu ensino compreensão e produção de texto desde o primeiro ano. Habilidades estas que acabaram se convencionando que teriam que ser trabalhadas a partir do terceiro ano e que, na verdade, a base conta para nós que não, que eu tenho habilidades que já podem ser relacionadas a este conteúdo desde o primeiro ano de alfabetização. Então, na realidade, ela traz uma matriz que busca universalizar essas questões de habilidades e competências no desenvolvimento para a criança aí ser alfabetizada. Com isso, na verdade, eu tenho uma linha do tempo, né, que está até mesmo disponível na própria base, né, que a construção da base começou em 2014, quando ela começou a ser pensada na sua matriz. Em setembro de 2015, eu tenho uma versão que teve 12 milhões de contribuições de educadores, de pesquisadores. Então, ela é um instrumento que foi construído coletivamente. Em maio de 2016, nós tivemos uma segunda versão, onde eu tive a participação de 9 mil professores, gestores e especialistas. Então, quando eu olho a base, eu vejo muito do que é habilidade, competência e conteúdo a ser ensinado para a criança, né? E isso se deu, né, muito provavelmente pela participação aí desses 9 mil professores, gestores e especialistas. E aí, na realidade, finalmente, em abril de 2017, eu tenho o MEC entregando a base ao Conselho Nacional de Educação. Então, eu tenho a formalização da base no nosso Conselho Nacional. Então, isso faz com que ela comece a ser divulgada
primeiro com os gestores, né? E no ano que ela iria, né, começar a ser difundida para os professores, veio a pandemia, né? Mas mesmo assim nós tivemos muitas ações dos coordenadores, dos gestores, para esse trabalho já começar mesmo um pouco antes ou no começo aí dessa pandemia que nós estamos vivendo. Bom, com base nisso, então, ela acaba sendo muito bem estruturada, né? Porque se eu tenho uma matriz, eu tenho uma estrutura por trás dessa matriz. Então, eu tenho uma divisão de educação infantil, onde é abordado, né, a questão dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, e aí eu tenho campos de experiência que são vastíssimos para a atuação do fonoaudiólogo educacional, né, aonde eu tenho, por exemplo, a divisão por faixas etárias, então, quem é o bebê e quais as habilidades que esse bebê, ou competências que esse bebê também precisa desenvolver. Eu tenho habilidades e competências para crianças pequenas, que vão até 3 anos de idade, e eu tenho habilidades e competências a serem desenvolvidas na educação infantil para crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Então, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles estão muito explícitos dentro dessa faixa etária também. O ensino fundamental, né, ele acaba sendo uma divisão entre anos iniciais e anos finais, onde eu tenho a divisão por área de conhecimento, competências específicas de área, componentes curriculares e competências específicas desses componentes, e aí eu tenho o ensino médio, né, onde eu também tenho competências específicas com relação à língua portuguesa, matemática e outras habilidades que entrariam as questões das ciências, na verdade, disciplinas mais naturais, biológicas, enfim. Ela acaba sendo bem estruturada, por isso que ela é um documento muito longo. E o que, na realidade, a gente precisa fazer é ter uma noção do que é essa cadência do ensino, para que a gente possa entender a base. E depois eu vou dar uma orientação para vocês que eu acho que é bem pertinente, né? Principalmente para o fonoaudiólogo educacional que vai trabalhar aí junto a uma escola que já está implementando a BNCC. Então, só para vocês terem uma ideia, eu peguei o eixo da educação infantil, né? Então, por exemplo, eu tenho uma questão muito explícita do conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. Eu consigo dar uma natureza de desenvolvimento, de relação desenvolvimento-aprendizagem, que ela parte do conhecimento do corpo. Então, aquela questão, né, gente, que faltava tanto na educação infantil, que era tão discutido antes enquanto prontidão, e hoje acaba se tornando uma questão de preditores para a alfabetização, quando a gente fala dessas questões, né, de movimento, gesto, corpo, traços, sons, muita percepção acústica, muita percepção visual dos estímulos que estão chegando para essa criança dentro de um espaço, tempo, enfim, né, é um resgate de habilidades importantes que vão aí balizar essa alfabetização da criança a partir do primeiro ano de alfabetização. Ela é toda codificada, então isso ajuda, né? Na verdade, nós temos códigos alfanuméricos para todas as etapas, né, dessa educação básica. Então, existe um código que nós temos que aprender a ler, então não sei o quanto vocês estão habituados com essa leitura, né? Então, eu tenho, por exemplo, sempre as 2 letras iniciais seria a etapa da educação que essa criança está, então, nesse caso, o EI seria educação infantil. O primeiro conjunto de números seria o grupo de faixa etária que essa criança se apresenta. O segundo conjunto de letras seria o campo de experiência pelo qual você vai orientar, ou esse professor vai estar orientado a trabalhar com a criança. E os 2 últimos números seria a numeração da habilidade que vai ser trabalhada para essa etapa da educação da criança. Então, veja, né, se você dominar esse código, você consegue ler a base inteira, né, com essas variações. E aí nós vamos entrar no ensino fundamental, aonde eu tenho uma divisão, né, entre os anos iniciais, que é do 1º ao 5º, e os anos finais, denominados do 6º ao 9º ano. Então, eu vou ter todas as disciplinas necessárias, né, de serem exploradas com essa criança, então, envolvendo linguagem, entre a língua portuguesa, a arte, educação física e a língua inglesa.
a matemática, a ciência da natureza, ciências humanas com história e geografia, e o ensino religioso, que é, na verdade, uma das... na verdade, novidade, né, nos últimos anos no Brasil, né, porque, na realidade, isso foi tirado das escolas públicas na década de 90, né, apesar das escolas particulares continuarem com esse tipo de ensino. Enfim, né. Na realidade, então, vocês vão observar que nós temos uma sequência, então ela é toda uma sequência toda colorida, então quando você abre a BNCC, o documento ele é todo colorido propositalmente para você achar exatamente as áreas do conhecimento e quais habilidades que devem ser trabalhadas. E aí, então, eu vou ter um conjunto específico de áreas, uma articulação que vai ser tanto vertical como horizontal, né? Na verdade, eu vou mostrar isso para vocês na base. Então, você vai ter habilidades que vão começar no primeiro ano de alfabetização e que vai acompanhar até o final do ensino médio. E tem habilidades, por exemplo, que vão começar no segundo ou no terceiro ano e que vão até o segundo ano do ensino médio, ou primeiro ano do ensino médio. Então, dá para você acompanhar nessa articulação, que vai de série a série, né, de ensino ou de educação em educação, para essa criança manter um conjunto de habilidades e competências para o domínio do conteúdo, né? Lembrar que isso é uma coisa muito importante, né? Quando nós falamos de escola, nós falamos prioritariamente, e essa é a preocupação do professor, né, com a aquisição de conteúdo, né? A minha escola é conteudista, né? E aí, independente dela seguir, na verdade, o ensino apostilado ou não, a grande preocupação do professor, e isso é uma coisa que sempre chega, né, para o fono educacional, é como, na verdade, dar conta de ensinar para a criança o conteúdo, por exemplo, quando ela tem uma determinada limitação, uma determinada dificuldade. Com a base, a gente consegue saber exatamente aonde estão essas dificuldades para poder fazer uma intervenção mais pontual com essa criança dentro de uma situação de sala de aula via professor, né? Porque daí essa orientação nossa é para o professor, para o atendimento dessa criança no coletivo, né? Bom, entendendo então que o ensino médio ele vai ter componentes curriculares muito específicos do primeiro ao terceiro ano, aonde eu vou ter uma ênfase muito grande na língua portuguesa, na matemática, além das questões das ciências da natureza e tecnologia, entendendo, gente, que tecnologia não é ensino de robótica na escola, tá? A tecnologia vão ser as outras ciências, né? Então, por exemplo, você ter outras disciplinas que não só história e geografia, por exemplo, né? Então, você entra com ciências humanas e sociais mais aplicadas à realidade da criança, né? E essas relações de contextualização que existe aí com a língua portuguesa e a matemática, ok? Bom, lembrando então que essas questões tecnológicas, entre a questão da biologia, da física, da química, dos elementos sociais aplicados, então é todo um conjunto de informações que vão ser determinadas nas suas competências dentro da base. Uma das coisas que chamam muita atenção e que eu queria mostrar para vocês é que a base resgata e ela traz uma questão muito importante, por exemplo, desde o primeiro ano de alfabetização, que olha que interessante, né? Entra a questão da decodificação e a questão da fluência de leitura já no primeiro ano, né? Entra também a questão da correspondência fonema-grafema. Então, a gente vai parar de escutar que decodificar não é possível, ensinar a decodificação para a criança não é possível. A base traz isso, tanto dentro da leitura, como dentro da escrita, desde o primeiro ano, como seu ensino formal. Gente, é ou não é de achar que é maravilhoso isso, né? Para quem passou a década de 90 inteira, né, ouvindo que decodificação não serve para nada, principalmente dentro do ensino público, uma informação dessa, dentro de uma matriz curricular, vale ouro para nós, né? Principalmente em termos aí de alfabetização de um sistema de escrita que tem um princípio alfabético, né? Então, aí dentro desse contexto, né, é muito explorado no primeiro ano, olha só, protocolos de aferição de leitura. Esses protocolos de aferição de leitura, o que eles se referem? É exatamente os protocolos que vão dar conta de mostrar para esse professor o quanto essa criança ele está conseguindo, por exemplo, ganhar influência de leitura ao longo dos anos, ganhar em compreensão de leitura ao longo dos anos, ganhar em aquisição de ortografia ao longo dos anos.
Sem contar que a gente parte para um entendimento importante dentro da base, que é o conceito separado, né? De aquisição do princípio alfabético, que é exatamente o padrão de relação letra-som, onde a criança vai construir a partir do domínio de uma relação letra-som única, até a questão da ortografia, né? Que é o princípio ortográfico. Então, a criança adquirir regras. Olha só, gente, finalmente a gente vai poder discutir regras com os professores, né? E não mais escutar, Simone, espera mais um pouquinho, né? Até o 5º ano ele adquire. Não, gente, ele não adquire, né? Ele tem que começar a adquirir desde o 1º ano de alfabetização. Então, esse resgate, né, do que é importante dentro da base para a alfabetização é muito importante, né? E aí ele vem trazendo questões, né, que são importantes, como, por exemplo, a própria normativa da escrita, né? Então, a criança reconhecer num texto que o texto tem que ser lido na sua direcionalidade, que é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ele traz, por exemplo, desde o 1º ano, né, a preocupação com a observação de escritas convencionais, para que a partir do 2º ano a criança já comece a ser inserida dentro da produção de texto. Ele traz aquele pressuposto, né, que na verdade a criança precisa vivenciar o texto primeiro na oralidade, para depois ela vivenciar esse texto na escrita. Então, esses resgates de informação, para nós é muito importante dentro de uma matriz, porque você pode agora discutir com o professor essa relação desenvolvimento-aprendizagem pautada em habilidades. Tá? Trabalha a questão da segmentação de palavras, isso é extremamente importante, porque não dá para você trabalhar fluência de leitura sem trabalhar segmentação fonêmica e silábica, né? Até porque são 2 habilidades metafonológicas que são pré-requisito para fluência, para fluência de leitura, né? E olha só, né? Ele passa a trabalhar essas questões do que é uma relação fonema-grafema direta e o que é aquilo que depende de contexto, né? De contexto de regra. Então, vocês começam a observar que eu vou ter toda uma orientação, né, para que você tenha uma compensação de desenvolvimento de habilidades para desenvolvimento de competência, né? E aí, olha só, né, a partir também dessas práticas de uso de linguagem, a questão da morfologia, né? Então, a gente vai parar de ter erros morfológicos das nossas crianças, talvez no 5º ano, porque isso já está sendo mostrado para essa criança desde o 1º e 2º ano de alfabetização. Então, realmente, né, observar a matriz da BNCC é você começar a perceber que finalmente nós temos uma preocupação com aquilo que é a base realmente para o desenvolvimento de uma boa leitura com compreensão, de uma boa escrita com produção de texto. Então, vocês vão vendo que todos esses códigos são códigos que podem ser organizados e arranjados de uma forma linear por trabalho e orientação junto com o professor. Tá? Então, a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com a compreensão de leitura e a escrita, né? Como eu disse anteriormente para vocês. Então, lembra que eu falei, né? A partir do 1º e 2º ano, fazer uma relação entre a oralidade e a escrita compartilhada e a escrita autônoma, ou fazer, na realidade, a leitura, a escuta, né, de um texto, para que essa criança consiga fazer essa compreensão através de um reconto, através de questões. Então, vocês estão vendo uma articulação, né, apesar desse ser um recorte, vocês estão vendo uma articulação que ela é uma linha do tempo dentro da Base Nacional Comum Curricular. E todas as suas especificidades aí, né? Desde você fazer a leitura e a compreensão de cartas enigmáticas ou de cantigas de roda, até você ter o planejamento e a produção de pequenos textos. Tá? Então, a mesma coisa vai acontecer, uma ênfase muito grande para composição de texto e compreensão de leitura, desde os anos iniciais aí de alfabetização. Então, essa é uma amostra que eu trouxe para vocês terem uma ideia de como ela é muito bem articulada, né? Para que a BNCC ela consiga ser entendida, né, de uma forma não só de linha do tempo, mas de uma relação entre seriação ou anos escolares, ok? Só para vocês terem uma ideia, tá bom? Bom, pensando nisso, então, né, quando a gente olha a Base Nacional Comum Curricular, a gente acaba se encantando, mas a gente precisa ter uma certa atenção, né?
principalmente nós, que somos os fonoaudiólogos educacionais, que podemos dar esse anteparo para esse professor, né, no trabalho com a base, é entender que dentro da base a gente pode ter uma confusão entre o que é competência e habilidade, né? Nós temos isso muito claro dentro da fonoaudiologia, né? Então, assim, o que é uma habilidade? Uma habilidade são aquelas que são preditoras, né? São as tarefas ou são esses processos que vão dar a base inicial para a competência, né? Então, por exemplo, habilidade metafonológica é uma habilidade de linguagem oral que vai dar base para a aquisição do princípio alfabético, principalmente nessa relação letra-som direta, né? Então, você tem uma habilidade que vai dar base para uma competência de leitura, né? Na base, a gente precisa tomar um certo cuidado quando for discutir isso com o professor, porque nós temos um entendimento um pouquinho diferente, tá? Então, olha só, na base nós temos a competência como sendo desenvolvimento pleno do estudante, né? Então, ele deve ser capaz de indicar para o professor o que é possível de ser ensinado para ele. Então, qual que é a etapa de desenvolvimento que ele está? Então, essa relação ensino-aprendizagem, ela é muito interessante, né? Ela é resgatada através desse conceito, né? E a habilidade seriam as estratégias, né? Seria como, na verdade, a minha criança executa essa competência, né? Então, como que ela executa a matemática? Como que ela executa a compreensão de leitura? Como que ela executa a fluência de leitura? Como é que ela executa, na verdade, um ditado de palavras? Então, vocês percebem que a gente precisa reorganizar esse discurso para que o professor entenda que, no final das contas, o que, na verdade, a base está trazendo é exatamente isso. Existem habilidades que são importantes de serem trabalhadas com essa criança para que ela chegue à competência que vai garantir o domínio do conteúdo. Então, o que é o domínio do conteúdo, né? É a criança conseguir realizar a interpretação de um texto de história, a interpretação de um texto de matemática. Então, isso é o conteúdo, né? Então, a gente precisa organizar esse discurso só para que exista aí um diálogo único, né? Onde a gente não tenha problemas aí de entendimento. E aí, o que acontece? Eu vou sugerir para vocês uma leitura, que é a leitura desse e-book, que foi feito, né? Na verdade, a primeira edição dele foi construída bem no auge da pandemia, acho que foi o primeiro material, o primeiro e-book gratuito que a sociedade fez na pandemia, que traz, na realidade, nessa segunda edição, na primeira edição nós não tínhamos isso, na segunda edição nós vamos trazer todos esses elementos da base da BNCC já organizada em termos de habilidade, desde a habilidade menos complexa até a habilidade mais complexa, para que a criança adquira o conteúdo. Porque esse é um problema que a base tem, né? Quando você olha a organização dela, ela não está organizada por encadeamento de ensino. Então, por exemplo, a matemática não está assim, né? Não existe uma progressão. Então, se você não é conhecedor, né, por exemplo, do que vem antes ou depois no ensino da matemática, você pode estar trabalhando ali habilidades que não seja necessariamente o momento de ser trabalhado com a criança. Então, quem é da área da matemática, muito possivelmente faz isso, né? Principalmente quando você tem o Fund 2. Mas quem não é, como nós, que somos fonoaudiólogos, né, que sabemos a importância da linguagem matemática para o trabalho, né, em sala de aula, então nós demos uma ajudinha, nós fizemos esse rearranjo aí, tanto para a língua portuguesa como para a matemática, destacando a questão da fluência, compreensão, habilidade metafonológica e a questão da matemática. Então, ela está organizada, sistematizada, para que vocês possam discutir com os professores do 1º ao 5º ano, né? Então, a gente espera que vocês possam utilizar esse material para entender melhor quais são essas habilidades, ok? Oi?
Simone, Oi. compartilha de novo sua tela, que parece que tem um participante que apertou aí Ah, compartilhar tá bom. tela e aí sua tela sumiu. Tudo bem. Deu certo Aí, agora? foi, Isso obrigada. acontece. Nada. Então, olha só. Na realidade, nós, né, do Departamento de Fonoaudiologia Educacional, esperamos que esse material possa ajudar aí os fonoaudiólogos educacionais a discutir, né, com os professores da melhor forma, né? A BNCC. Agora nós vamos falar da PNA, né, que é o Plano Nacional de Alfabetização, né? E aí, gente, não dá para negar, né, que quando eu olho a PNA, eu fico muito feliz, né, gente? Porque na verdade a PNA é o nosso discurso, né? A gente tem isso, né? A gente fica feliz com a PNA. Nossa, olha só, finalmente estão trazendo questões importantes dos preditores para a alfabetização, né? Então, existe uma identificação natural da fonoaudiologia educacional com a PNA, né? E a PNA é o nosso documento mais recente, né? Então, ela tem toda uma estrutura muito interessante, ela tem uma linha do tempo com marcos históricos, normativos, busca trazer a luz da ciência cognitiva para a alfabetização. Então, se nós formos pensarmos, né, é o primeiro documento que traz a questão da prática baseada em evidência educacional para dentro, né, das questões aí da alfabetização. Então, também não tem como não ser encantada pela PNA, né? E aí ela traz na sua concepção, né, no seu contexto maior, na realidade, uma preocupação, né, com o público-alvo da primeira infância, né, de alunos que estão em anos iniciais da educação infantil, desculpa, do ensino fundamental, traz a questão da preocupação com os alunos da educação básica que apresentam dificuldades de aprendizagem. Olha que maravilha, né, gente? Essas crianças vão deixar de ser transparentes, né? Deixar de ser invisíveis, né? Traz uma preocupação com a questão da educação de jovens e adultos, traz a questão, né, do jovem adulto que não tem uma matrícula no ensino formal, né? O que fazer com ele? Então, por isso que é importante a questão de você ter uma plataforma onde você consiga coletar materiais, adquirir, fazer downloads gratuitos de material, justamente para esses indivíduos, né, que estão à margem dessa educação mais formal. E, obviamente, também realizada aí uma preocupação com as modalidades especializadas da educação, tá? A PNA, como eu disse, ela traz a preocupação, né, da prática baseada em evidência para a alfabetização, discute a importância do trabalho com o sistema alfabético e traz o conceito de literacia, que o fonoaudiólogo tem que ficar muito ligado, vamos dizer assim, para não fazer confusão de letramento com literacia, são coisas diferentes, né? O letramento é o uso social da escrita, é o uso social dessas práticas, né, discursivas de leitura e escrita, que não tem nada a ver com a literacia, né, gente? A literacia eu estou falando de habilidades e atitudes leitoras, eu estou falando de uma prática e atitudes que são produtivas, então a criança a partir, né, do contato com a contagem de histórias, o contato com a narração de histórias pelos seus familiares, eles acabam desenvolvendo capacidade de perceber o que é letra, de perceber o que é palavra. Então, é a imersão, né, desse sujeito dentro de um contato com uma prática de leitura formal, né? Então, é uma prática de leitura mais formal. E aí é importante destacar que quando nós falamos de literacia, nós vamos ter praticamente, né, um follow-up desse desenvolvimento, né? Então, eu tenho aquela literacia básica, né, que é aquela que é muito particular do pré-escolar, da criança da educação infantil e do primeiro ano de alfabetização, que vai aí adquirir os preditores para a alfabetização, onde a literacia familiar, a literacia emergente, ou seja, o contato com essa criança fora da escola, com livros, é muito importante, porque tudo isso vai ser a base para uma alfabetização mais emergente, né? Eu tenho uma literacia que ela é mais formal, que ela é intermediária, que é do 2º ao 5º ano, então onde eu já trago um conhecimento muito explícito do que é a questão
do reconhecimento de palavras de alta frequência, de baixa frequência, conhecimento ortográfico, aquisição de fluência de leitura para compreensão, e uma literacia disciplinar que ela é mais exigida, né, no Fund 2, porque, e no ensino médio, desculpa, porque, na verdade, eu tenho que aplicar todo esse conhecimento, né, de leitura, compreensão e produção dentro de conteúdos muito específicos, né? Então, essa pirâmide, né, da literacia, ela é muito usada, principalmente nos Estados Unidos, muito utilizada em Portugal. Então, na realidade, a gente sabe que essa pirâmide, ela é muito importante aí para quem trabalha dentro dessa base, né, científica e da alfabetização. Lembrar que a literacia emergente, ela acontece antes do início da alfabetização formal. Então, eu estou dizendo aqui que habilidades preditoras para a alfabetização são muito importantes, né? Então, aqui é um resgate formal de habilidades que vão impactar diretamente o conhecimento de letra com relação não só ao mecanismo de conversão letra-som, mas também com relação ao seu registro. Então, entrando em pauta questões de grafismo, né, e que é tão discutido, né, e que as pessoas ainda não entenderam que isso é extremamente importante dentro da educação. E a questão, né, do efeito Mateus, que ele traz uma questão muito discutida pela John Stakovich, que tem até um livro dela sobre dislexia em 1986, que fala do efeito Mateus. Então, se você tiver maus leitores que não passam por essa literacia emergente, que não recebe essa instrução nessa literacia inicial, eles vão ser maus leitores e vão ter um desprezo total pela leitura, eles não vão se interessar pela leitura, porque eles vão ter um ritmo mais lento, mas, ao mesmo tempo, os bons leitores, se você cada vez mais ofertar material para leitura, eles vão se tornar melhores leitores, leitores mais proficientes e leitores com um ritmo mais acelerado. Lembrar que, na realidade, essa literacia familiar é que vai fazer o efeito Mateus ser bem-sucedido, né? Então, eu preciso fortemente de vínculos de leitura com o ambiente familiar. Aqui a gente tem um problema, né? Acho que a gente precisa nem comentar, né? Porque escola particular vai garantir isso, mas escola pública talvez não. Então, a gente já começa com esbarrando em alguns problemas aqui. Mas fato é, gente, que isso na verdade, ele é de consenso internacional, né? De que a literacia familiar ela é muito importante. Nós, brasileiros, que temos que lutar para resolver esse problema dentro das nossas escolas, né? E acho que a PNA, colocando isso, traz para nós um aliado documental muito forte para trabalhar isso com as escolas e as famílias, ok? Então, além do conceito de numeracia, de literacia, perdão, surge o efeito, né, também na matemática, que é o termo numeracia, né, que é muito bem-vindo, né, principalmente nessa questão da educação, porque eu preciso entender que a linguagem matemática ela é muito importante. Na verdade, a linguagem matemática ela é linguagem, né? Então, eu preciso entender que é tão importante quanto a criança vivenciar a exposição à leitura, né, ela também precisa vivenciar uma experiência com números, né? E se nós formos pensar, a fonoaudiologia aqui vai se dar muito bem com esse tipo de orientação, né? Porque nós estamos o tempo inteiro imersos em vocabulários numéricos, né? Quando a criança pede, professora, me dá um pouco de água, eu posso pegar um giz, eu posso pegar 2 apagadores, então isso tudo está no convívio da criança e nós não exploramos isso como habilidade matemática, né? Então nós temos que começar a fazer essa junção justamente para entender até o nosso papel enquanto fonoaudiólogo educacional no trabalho com vocabulário, com esses professores para aquisição das habilidades matemáticas. Na verdade, vocês devem conhecer já, né? Esse é um fluxograma, que é um fluxograma traduzido dentro da PNA. Esse fluxograma é da pesquisadora Scarborough, que vai falar sobre muitos fios que tecem uma leitura hábil, né? E aí, dentro dessa perspectiva, nós vamos ter, né, habilidades importantes de compreensão de linguagem, que vem lá sendo desenvolvida desde a educação infantil, que vão gerar impacto no reconhecimento da palavra, né? Desde essa questão da habilidade metafonológica, que é uma habilidade de linguagem oral, até o próprio princípio de reconhecimento automático da palavra pelo mecanismo
de decodificação. Então, quanto mais essas estratégias de linguagem oral, como compreensão de linguagem oral, raciocínio verbal e até mesmo a influência da literacia for se entrelaçando com o conhecimento do nosso código, mais estratégica a criança se torna para o desenvolvimento da leitura, tanto na fluência como na compreensão. Então, essa é a figura original da pesquisadora, né, que é traduzida dentro da nossa PNA e que ela é conhecida há muitos anos aí, desde 2001. Esses são os pilares da PNA. Então, na verdade, nós estamos um pouco diferente do painel de leitura americano, né? Vamos entender que a PNA ela é baseada no painel nacional de leitura americana. Nós temos, então, como base, como esse pilar, a consciência fonológica, a instrução fônica sistemática, o vocabulário, a fluência em leitura oral, e nós temos, né, a questão da compreensão de texto, e o que foi ampliado no nosso modelo aqui de pilar foi a produção de escrita, né? Então, na verdade, o painel nacional de leitura tem 5 elementos e nós temos 6 elementos aí nesse pilar, ok? E aí a PNA ela vai trazer, tá, todo um construto teórico sobre todos esses pilares, né? Então, consciência fonêmica, a importância de se trabalhar essa questão dessa relação letra-som de uma forma intencional e sistematizada. Pode ser no início de uma forma lúdica, mas depois a gente vai ter que entrar numa instrução fônica sistemática. Então, os professores eles precisam conhecer, né, o nosso sistema de produção dos sons da fala, né? Aí o fonoaudiólogo vai ser extremamente importante, porque nos nossos cursos de pedagogia nós não temos, né, na realidade, essa instrução para os professores, então nós vamos ter que ensinar, né, como é que é essa produção de sons da fala, porque ela é que vai ser a base para a aquisição da ortografia inicial, né, do princípio alfabético. Lembrar que quanto melhor ou mais formal ou mais direta for essa instrução fônica, melhor decodificadora essa criança vai ser, então significa que essa criança vai adquirir uma fluência oral e de leitura muito importante para a aquisição da ortografia. Lembrar que a fluência vai ter um destaque muito grande, então aqui ele chama atenção, a PNA, o documento chama atenção para que os professores e coordenadores pedagógicos entendam que é no início da alfabetização que se trabalha a questão da fluência de leitura, para que a criança aumente cada vez mais o número de palavras corretas por minuto lida dentro das seriações. Traz também a questão do desenvolvimento do vocabulário, principalmente na educação infantil, né, e nos primeiros anos de alfabetização, primeiro e segundo ano. Lembrar que o vocabulário receptivo e expressivo, muito bem explorado na educação infantil, vai ser a base para uma boa compreensão de leitura, porque eu vou usar esse vocabulário. Então, significa que essa criança na educação infantil, ela pode ganhar uma amplitude de vocabulário, mas a profundidade ela vai adquirir com a inserção da leitura dentro do seu contexto, cada vez mais. A compreensão de texto é o propósito da leitura, então, na verdade, eu preciso utilizar essa decodificação, essa fluência, esse vocabulário para que essa criança consiga dominar estratégias importantes para que essa criança consiga compreender textos, e o que não é diferente com relação à produção de texto, né? Essas habilidades que vão ser extremamente importantes para a compreensão também vão ser importantes para a produção. O único problema a única crítica que daí eu vou fazer, não tem como, né, gente? Como estudiosa da área, não tem como fazer isso. Eu só acho que a produção de texto ela ficou com referências bibliográficas muito antigas. Hoje nós temos referências bibliográficas muito mais atuais, que explicam, na verdade, uma relação entre a compreensão de leitura e a produção de texto pela percepção de macro e microestruturas textuais, que vão muito além, por exemplo, do que o Ziegler colocou em 95, que vai muito além do que foi colocado pela Júlia Guerra em 1979. Então, aqui eu acho que, na verdade, precisava ter uma atualização, já que nós estamos falando de prática em evidência científica aí na alfabetização, tá? O que acontece com a PNA, né? Ela é maravilhosa, só que ela não é uma matriz. Na verdade, ela não tem um plano, ela tem recomendação.
né? Então, é exatamente essa página, né, da PNA que fala sobre a sua implementação por meio de programas, ações, instrumentos. Então, veja, ela é aberta. E aí vocês sabem que tudo que é aberto, a gente pode ter um certo problema de entendimento neste país, né? Então, o que que acontece? Vai muito, na verdade, da dedicação que a escola vai ter de entender a PNA, do fonoaudiólogo que estiver lá interferindo, né, em todo esse conhecimento para trazer isso para uma prática baseada em evidência. E isso faz com que, na verdade, critérios de avaliação e monitoramento fiquem um pouco mais restritos, né? Então, qual que é o desafio, na verdade, da PNA, né? Primeiro é a formação de professor, porque você traz um plano que já por si só induz o pensamento de metodologias de alfabetização mais específicas do que nós temos em uso hoje em dia. Então, como é que vai ser essa formação de professor? Só online? Os materiais didáticos, eles vão ser distribuídos, mas eles não vão ser formalizados em livros didáticos? Então, na verdade, nós temos aí, basicamente, né, um problema que a gente precisa resolver, né? E esse é um desafio. Na realidade, o que que a gente vai fazer, então, com toda essa informação que foi passada para vocês, né, gente? Na realidade, a primeira coisa é entender, enquanto fonoaudiólogo educacional, que nós não temos que ter partido. Isso é fundamental, né? Porque eu já entrei em escolas para fazer orientação e que me disseram assim: olha, nem vem, hein, Capellini? Eu não quero nem ouvir falar de PNA aqui. Olha, tá bom, professor, tá ótimo. Mas vocês vão trabalhar com o quê? Com a BNCC? Não, também não, a gente vai continuar como tá. Tá ótimo também, mas a gente pode discutir algumas coisas que estão agora sendo discutidas nos dois planos? Não, pode. Olha que ótimo, já ganhei uma abertura, né? Também tem escolas que falam assim: olha, Simone, eu preciso que você venha aqui porque eu preciso que você nos oriente com relação à PNA. Ótimo, maravilha, eu vou. Da mesma forma que na parte da tarde, se alguém fala assim para mim: Simone, preciso que você me mostre como é que é o checklist de monitoramento baseado na BNCC. Também vou fazer isso, né? Por quê? Vocês entenderam que durante a minha fala eu fui destacando questões tanto na BNCC como na PNA que mostram que elas são convergentes? Então, eu falo de fluência de leitura desde o primeiro ano de alfabetização na BNCC, dentro da matriz, que eu também proponho isso dentro da PNA. Eu falo da questão da exposição da criança ao sistema alfabético desde o primeiro ano da alfabetização na matriz da BNCC, que isso também é pautado dentro da PNA. Então, elas são convergentes e, por isso, elas podem e devem ser articuladas. É claro que não vai ser fácil, é claro que a gente tem que ir devagarinho, mas devagarinho, né, gente, a gente chega lá, né? A gente sempre tem que acreditar nisso nesse país, né? E aí, o que na verdade eu queria trazer para vocês? Fonoaudiólogos educacionais, conheçam a BNCC, conheçam a PNA, porque são vocês que vão articular isso para os professores, são vocês que vão trazer esse condensar de conhecimento para os professores, né? E aí, para finalizar, falando da PNA, essa é uma obra que eu tive o prazer de compartilhar com a Carol, com um monte de fonoaudiólogos educacionais maravilhosos, e que vai trazer um pouco dessa discussão da PNA, que foi também um material elaborado pelo Departamento de Fono Educacional da Sociedade Brasileira de Fono, esse em parceria com o Conselho Federal de Fonoaudiologia. Então, eu espero, né, que eu não tenha extrapolado muito meu tempo, e eu queria agradecer, porque falar desse tema, acho que a Carol sabe disso, todo mundo sabe disso aqui, é muito prazeroso para mim, né? Eu acho que temos que ter mais fonos educacionais discutindo a alfabetização nesse país, né? Então, eu espero ter cumprido a tarefa que o Conselho Regional de Fonoaudiologia me deu hoje. Muito obrigada. Simone, incrível, é sempre muito bom te ouvir. A gente te ouve uma vez, quer ouvir de novo, quer continuar ouvindo, o tempo passa, a gente não acha que o tempo passou de tão dinâmico que é. Então, mais uma vez, em nome do Conselho Regional de Fonoaudiologia, Primeira Região, eu te agradeço por essa palestra tão informativa, né, e tão necessária a ser discutida com os fonoaudiólogos, exatamente pela
não familiaridade, muitas vezes, né, do profissional fonoaudiólogo com esse vocabulário PNA, BNCC, e entender essa articulação eu acho extremamente necessário, porque a gente acabou de fazer a leitura da resolução, da nova resolução, e a gente, quando você vai falando, a gente vai se vendo muito como fonoaudiólogo educacional, precisando do entendimento a respeito desses termos, né? Porque a BNCC e a PNA são a base da educação, né? E se a gente é fonoaudiólogo educacional, o que que a gente vai fazer na escola? Fazer a BNCC e a PNA funcionarem da melhor forma possível. Né? Acontecer. Né? Então, a gente, como fonoaudiólogo educacional, precisa ter esse enfoque para a alfabetização, para o desenvolvimento dessas habilidades e competências, para além das questões da fonoaudiologia enquanto saúde. Eu acho que é muito importante a gente marcar isso, né? Que a importância não, que a atividade do fonoaudiólogo educacional, ele passa muito por esses aspectos da linguagem escrita, né? Do vocabulário, da linguagem oral, então, que a gente também se mobilize para poder colocar dentro da escola essa atuação do fonoaudiólogo para além dos aspectos de saúde, né? Então, eu acho que é muito pertinente essa interlocução que você faz, e para a gente é um prazer enorme, né? Ter te ouvido. Eu acho que você falou tudo, né? Eu acho que, sim, nós somos profissionais da área da saúde, nós não vamos perder isso, só que nós temos uma atuação muito grande dentro da educação, né? E é exatamente essa atuação que faz com que a gente consiga ter uma interlocução melhor com o professor, né? Porque nós trazemos, eu falo isso, né? E eu venho falando isso em vários eventos, né? O fonoaudiólogo, ele é o profissional, ele é o par perfeito, né, da escola, porque na verdade ele traz um conteúdo muito grande de linguagem e aprendizagem para o estabelecimento e o entendimento dessa relação ensino-aprendizagem, né? Então eu acho que a gente precisa ocupar esse espaço, né? Até que eu vi uma pergunta assim, eu vou dar spoiler, né? Mas tem uma pergunta que eu li assim, ó, mas tem alguma lei que garante que o fonoaudiólogo tem que estar dentro da escola? Não, amiga, não tem. Não tem essa lei. Eu queria, né? Eu queria até o dia que eu já não estiver mais na Terra ter essa lei, mas eu não sei se vai ser possível. Mas, enfim, é um sonho, né? Eu acho que não é um sonho só meu, é um sonho compartilhado até por esse crefono, que é o né? Que isso realmente aconteça, né? Porque é o nosso espaço, nós nascemos na educação, depois nós nos afastamos, né? Historicamente, isso é fácil de observar, mas é um espaço nosso que a gente precisa reconquistar, né? Se a alfabetização está sendo reinventada, o espaço da fonoaudiologia educacional tem que ser reconquistado. Perfeito, exatamente isso. Bom, então, como você disse, tivemos várias perguntas, vou selecionar algumas para a gente poder responder aqui. E deixar avisado a vocês que a gente realmente teve muitas perguntas, então aquelas perguntas que a gente não conseguir responder aqui durante o fórum, que a Comissão de Educação vai fazer essas respostas via e-mail, né? Porque no cadastro todo mundo se registra com e-mail e a gente faz essa resposta via e-mail através da Comissão de Educação do Crefono 1, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar pelas perguntas daqui do chat, porque tem a ver com o que você apresentou nos slides, e depois a gente coloca essas perguntas mais gerais, pode ser assim? Pode, claro. Então, tá bom. Tem uma pessoa que perguntou se você pode mencionar alguns dos protocolos utilizados para para o uso, né, dentro da escola, e de repente eu até amarraria com uma outra pergunta que apareceu a respeito do RTI. Então, não sei, né, se a gente pode fazer então, né? Claro que essa pode, interlocução. Né? Eu acho assim, na realidade, quando você olha, eu vou fazer um panorama, né? Porque eu acho que é interessante. Quando você olha a atuação do fonoaudiólogo educacional
pelo mundo, vocês vão observar que a maioria dos trabalhos estão voltados para a aplicação de procedimentos de rastreio. Eles não são classificados como procedimentos de avaliação, porque, na verdade, eles têm uma baixa sensibilidade, e o que nós queremos observar é exatamente em qual nível, qual grau essas habilidades preditoras para a alfabetização, elas estão em defasagem para a criança, né? Então, habilidade metafonológica, leitura, de palavras e pseudopalavras, vocabulário, enfim, todas essas habilidades que podem levar a um prejuízo dessa criança a médio e longo prazo na alfabetização. Então, esses procedimentos de rastreio, nós já temos, né, no Brasil, pelo menos 5 que são possíveis de utilizar, né? Nós temos protocolo cognitivo-linguístico, nós temos a identificação de problemas, que é o IPPL, né, de problemas precoces, a gente tem o Neupsilin, nós temos o TDE, então nós temos vários instrumentos que podem estar na mão do fonoaudiólogo educacional, que pode configurar um rastreio aí para habilidades e dificuldades. Lembrando que o rastreio também é isso, né? O rastreio tem o cuidado de mostrar não só aquilo que a criança falha, mas também a habilidade, né, que essa criança tem potencialidade, muitas vezes, para desenvolver e compensar a sua dificuldade, que eu acho que esse é o olhar do fono educacional, né? Bom, essa é a primeira questão. A segunda é que, claro, né, que eu posso falar do RTI, porque, na verdade, é minha paixão desde 2006, eu acredito nesse modelo, eu fui para fora do país para aprender isso, primeiro eu fui para a Inglaterra aprender o modelo de resposta à intervenção, depois eu falei, não, gente, eu tenho que ir para a casa do RTI mesmo, eu vou para os Estados Unidos, e coincidiu com o fato de eu me tornar assessora de uma escola bilíngue durante 2 anos da minha vida, então eu tive o prazer, né, de vivenciar o RTI americano como fonoaudióloga educacional, né, de uma escola bilíngue, que tinham crianças com muitas dificuldades de aprendizagem brasileiras, com a aquisição aí da segunda língua. Então, na verdade, eu acredito no modelo de RTI como modelo da fonoaudiologia educacional, porque ela começa por um rastreio e ela começa a fazer cada vez mais intervenções mais efetivas, mais sistemáticas, mais frequentes, e aí você consegue fazer uma coisa que eu acho que para mim no Brasil é fundamental. Você consegue separar quem é a criança que tem uma baixa estimulação, quem é uma criança que tem essas habilidades preditoras defasadas, porque na realidade ela é uma criança que vem de um meio sociolinguístico limitado, que vem de uma vulnerabilidade social, e ficar só com aquela criança que realmente tem um transtorno de origem genética neurológica, como a dislexia, o TDAH, o TDC, enfim, né? Nós temos vários programas, só nos Estados Unidos eu tenho 150 programas de RTI. No Brasil, nós estamos indo, graças a Deus, para o 7º programa, né? Então, tem muita coisa que fazer ainda, mas eu realmente acredito e vou lutar para que o RTI seja uma realidade da fonoaudiologia educacional nesse país. Nós temos experiências, eu vi que a Denise está aqui, nós temos experiência, e esse ano eu tive a grata satisfação de ser convidada pelo Congresso Brasileiro de Neuropsicologia Escolar para eu escolher os profissionais que iriam apresentar as dificuldades e as realizações da implementação do RTI. Nós tivemos uma mesa maravilhosa, composta por fonoeducacionais que fazem e fizeram o RTI acontecer nos seus municípios. Nós temos aqui a Denise, que é uma das representantes do estado de São Paulo. Então, em breve, nós teremos um livro com todas as experiências de RTI, mostrando, né, a prática baseada em evidência do RTI para a fonoaudiologia educacional. Acho fundamental discutir o RTI, né? É fantástico, e principalmente porque ele é citado na PNA. Sim, né? muito citado na PNA. Então a gente precisa mais do que nunca conhecê-lo, né? Para poder Exatamente. aplicar. E aí você falou sobre estudos, e a gente recebeu uma pergunta dizendo que há estudos atuais acerca da implementação de programas fonoaudiológicos para o desenvolvimento de habilidades promotoras do processo de alfabetização. É uma pergunta, né? Se existem esses estudos no Brasil, e se existem tanto para a escola pública e particular, quais seriam os resultados, e como tem se dado a receptividade e cooperação das secretarias de educação com esses programas. Tem, o próprio RTI é isso, né? O RTI é exatamente isso. Esses programas que eu citei para vocês são os programas que foram desenvolvidos em escolas públicas, em escolas particulares, e eles têm, sim, pesquisas já publicadas. Depois eu posso passar uma relação para vocês desses estudos, para vocês
conhecerem, e nós temos já o primeiro livro de RTI publicado no Brasil em 2014, né? Então, na realidade, nós já temos muita ciência por trás desses programas de estimulação com crianças de primeiro e segundo ano. O que nós não temos ainda são os programas para a educação infantil, mas eles já estão sendo desenvolvidos pela Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com a Unesp, né? A minha universidade. Uma outra pergunta foi sobre se existe uma diferença e qual seria ela entre a atuação do fonoaudiólogo e do psicopedagogo no ambiente escolar. Ah, tem, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vem discutindo, a Carol é prova disso. Tem bastante, né? Eu acho que, na realidade, quando a gente discute essa questão de habilidade e competência, o fonoaudiólogo tem nas mãos, né, na verdade, as habilidades, né? Então, ele tem as habilidades preditoras, ele tem todo um trabalho de estimulação, né, que faz uma relação aí, linguagem oral, linguagem escrita, enquanto que, na verdade, a atuação do psicopedagogo, ele está mais voltado para a competência e aquisição de conteúdo, né, porque ele, muitas vezes, pode ser um pedagogo com formação em psicopedagogia, que vai ajudar muito o professor na discussão de como fazer essa aquisição aí de conteúdos. Então, tem sim, né, e dá para trabalhar muito bem em equipe, né. O RTI é isso, né, Carol? Na verdade, o RTI o fonoaudiólogo educacional pode atuar na primeira e na terceira camada, mas a gente não pode atuar na segunda. Quem atua para nós ou junto conosco são os psicopedagogos, né? E numa parceria incrível, né? É bem um pensamento de equipe, né? Sim, de equipe exatamente. Que atua junto, né? Complementar, né? O fonoaudiólogo com o psicopedagogo, com o pedagogo. E aí, só complementando, como é que é a aceitação das secretarias? Excelente. A gente não teve nenhuma secretaria que disse, não quero vocês aqui. Muito pelo contrário. Eu já falei que essa pandemia veio para mostrar o lugar da fonoaudiologia educacional nas escolas. Né, Carol? Isso está acontecendo com a Carol. Exatamente. Estou citando ela porque eu acompanho, né, o que está acontecendo. As pessoas buscam, né? Bom, tem uma pergunta um pouco polêmica, mas eu acho que você gosta, né? Ai, gente, olha só, eu já deixei de usar saia justa na minha vida há muito tempo, então pode fazer, né? Mas Pode eu acho que é pertinente. A pessoa está perguntando, tocando no assunto da alfabetização, porque o fonoaudiólogo, ele dentro da escola vai acompanhar esse processo, e aí a pergunta é, se alfabetizar seria ou não seria uma função do fonoaudiólogo? Não, claro que não. Nós não somos formados para isso, né? Nós podemos ter o conhecimento, nós podemos saber o que são os preditores, mas nós não temos nem nada na nossa formação que nos diga assim, ó, olha, esse é o conteúdo mínimo de um segundo ano, esse é um conteúdo mínimo de um quarto ano, esse é um conteúdo mínimo de terceiro ano. Tanto que é um erro, né, gente? Aí, já que, né, já colocaram nessa justa também, a gente vai falar. É um erro, né, na realidade, você ter material de alfabetização que é produzido por fonoaudiólogo, quando você vê que ali, basicamente, são habilidades preditoras para o trabalho com alfabetização. Né? Aquele material não alfabetiza, mas ele cria a base para a alfabetização. Então, eu sou totalmente contra o fato do fonoaudiólogo alfabetizar por uma razão só. Né? Eu sou uma fonoaudióloga educacional que atuo diariamente na educação, que tenho formação de alfabetização fônica, multissensorial, e digo para vocês, não estou apta para alfabetizar ninguém. Posso desenvolver materiais? Com certeza, né? Que é o que eu faço, que é o que o meu grupo faz. Né? Posso contribuir com materiais que são complementares à alfabetização? Com certeza. Mas alfabetizar, gente, alfabetizar não é só trabalhar habilidades. Alfabetizar é você dar conteúdo de conhecimento humano, social, linguístico, que está muito além, na verdade, da nossa formação, né? E posso te garantir para vocês que tenho formação para isso e não faço isso, né? Porque eu acho que realmente não é papel do fonoaudiólogo educacional, né? O que vocês fazem, que é trabalhar esses materiais dentro da clínica, é um trabalho de habilidades preditoras.
né, de habilidades essenciais e necessárias para a alfabetização. Mas se vocês falarem que alfabetiza, não. Você trabalha conteúdo de língua portuguesa de primeiro ano? Você trabalha estruturação gramatical, lexical? Você trabalha coesão gramatical e lexical? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é trabalhar a relação morfofonêmica com a grafossintática? Não, gente. Se eu perguntar isso para vocês, não, né? Então, não dá para falar de alfabetização, né? Deixa a alfabetização para quem domina a alfabetização, tá bom? Perfeito. Uma outra pergunta a respeito do fonoaudiólogo educacional na adequação curricular e adaptação, né, do currículo para as crianças que têm transtornos de aprendizagem. Fantástico, é uma área que a fonoaudiologia no Brasil precisa começar a entender melhor. Nós discutimos muito pouco a nossa atuação no PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, no PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individualizado. São coisas diferentes, são complementares, que o fonoaudiólogo pode, sim, discutir, mas não só no nível... Acho que a Carol falou uma coisa importante. A gente discute a questão dessa adaptação curricular, que pode ser, né, maior ou menor, né, adequação maior e adequação menor, ou adaptação de grande porte ou de menor porte, junto com a flexibilização curricular. É muito importante a participação do fonoaudiólogo, mas não só para fazer mudança de letra, né, não só para trocar criança de lugar, não só para fazer adaptação de prova. Isso é importante? É importante. Nós precisamos aprender a fazer? Nós precisamos aprender a fazer. Mas nós precisamos atuar com estratégias baseadas em evidência. Nós vamos ter que atuar em ensino colaborativo. Nós vamos ter que ensinar, trabalhar com o professor em co-ensino. Nós precisamos trabalhar com o professor com tutoria. Então, estas são práticas baseadas em evidência que vêm de uma formação para o trabalho, né, da inclusão, que é, sim, campo do fonoaudiólogo, mas que, infelizmente, ainda é pouco discutido no nosso país. Já estamos caminhando para o fim, mas tem algumas perguntas aqui, só mais um pouquinho. Tem uma pergunta mais específica sobre uma criança no segundo ano, que ela tem leitura lenta, se é normal essa leitura ainda ser lenta, porém já não é uma leitura silabada. Olha, nunca é normal leitura lenta. Leitura lenta é uma leitura que tem que ser monitorada. A leitura lenta é a característica principal da dislexia. Portanto, qualquer criança de primeiro e segundo ano que tenha leitura lenta, ela tem que ser monitorada até os 8 anos, 11 meses, 29 dias. E a partir daí, ela tem que ser encaminhada para um diagnóstico interdisciplinar. Se ela continuar, depois das intervenções educacionais realizadas, ainda com a leitura lentificada, né? Leitura lenta, a gente nunca é um bom sinal. Tá? Veio uma pergunta a respeito se esse material é disponível para baixar. Eu imagino que seja a PNA e a BNCC. Sim, ou os 2 e-books também são, né? Também são. Os e-books estão lá na página da Sociedade Brasileira, né, de Fonoaudiologia. Isso. E a BNCC e PNA lá no site do MEC, né? Só resgatar lá. Bom, acho que... Posso só responder uma pergunta da Natália? Claro. Ela coloca aqui... Estava chegando lá, né? É que aqui está nominal para mim, né? Então, acho que eu posso falar o nome, né? Então, assim, ainda acho muito difícil definir até onde podemos avaliar a criança dentro do espaço escolar. O TDE seria um protocolo indicado para triagem? A gente não usa, a gente está pedindo, existe um movimento dentro da Sociedade Brasileira de Fono, no Departamento de Fono Educacional, para a gente não utilizar a palavra triagem, tá bom? Porque a palavra triagem é uma palavra que ficou com uma conotação muito ruim dentro da fonoaudiologia educacional. Sabe aquela coisa de ir lá fazer triagem, entregar os cartõezinhos e as crianças vão para sua clínica? A gente não quer, né? A gente não quer nada similar a isso. Então, por isso que a gente está utilizando a terminologia, ou melhor, a tradução correta do screening, que é rastreio. Aí, respondendo a sua pergunta, essa foi só uma orientação, né, um pedido, na verdade, que nós estamos fazendo, mas uma orientação para que, sim, se utilize protocolos de rastreio.
Protocolos de rastreio são totalmente possíveis e pertinentes de serem utilizados dentro da escola. O que eu não posso é fazer uma avaliação nessa criança de 6 sessões, ela dentro de uma sala, presa comigo individualmente. Isso não dá, isso não é o papel do fonoaudiólogo educacional. Esse é o papel do clínico, né? O fonoaudiólogo educacional, ele pode fazer rastreio, principalmente rastreios coletivos, né? Onde você tem uma noção, porque o que é essa relação educacional, né? É eu conseguir entender quem é aquela criança que ela é diferente do seu grupo classe. E aí eu poder finalmente discutir quem são as crianças com variação de desempenho acadêmico, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante que a gente precisa ter, né? Ou melhor, a gente precisa ter essa sensação de pertenência, né? De pertencimento, né? Eu posso utilizar, sim, protocolos, mas protocolos de rastreio, não protocolos de balizamento aí de Vai. diagnóstico, né? Não, é só ir lá. Então, aí, na verdade, eu concordo, né? Dentro da escola particular é muito complexo, porque as famílias acham que fazem parte do serviço. Não, é só dizer que não faz parte, não, né? A avaliação é fora, dentro é um olhar, porque o olhar da escola, eu acho que é isso que é muito pouco discutido, né? E isso é uma coisa que nós temos muito, que nós temos que ter muito, muito claro. A escola é o espaço psicoeducacional, que não tem nada a ver com psicopedagógico, tá, gente? O espaço psicoeducacional é o espaço do todo, é o espaço do coletivo. Não cabe eu ficar discutindo individualidade, né? E aí, quando eu aplico um rastreio, eu consigo dizer assim, professora, sabe o Nicolas? O Nicolas, ele está abaixo do desenvolvimento do grupo classe. Ele está abaixo do desenvolvimento do Rodolfo, abaixo do desenvolvimento da Lucila, abaixo, entendeu? Então, aí eu consigo articular um PEI, por exemplo. Eu consigo articular uma adaptação, uma adequação curricular, enquanto esta criança está lá na clínica, no serviço terciário, fazendo uma avaliação diagnóstica, entendeu? Por isso que, na verdade, eu preciso tomar muito cuidado, né? Esse espaço psicoeducacional é o espaço do todo, né? Não cabe eu ficar discutindo ali questões muito pontuais, né? Porque daí realmente eu vou cair no erro de você trazer a clínica para a escola, que não é o objetivo, né? Nós já passamos dessa discussão, né? Nós não queremos mais essa discussão, né? Acho que isso que é importante, né? Bom, então, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta, né? Que na verdade foram enviadas 2 perguntas, mas que eu vou juntar as 2, que eu acho que elas vão fazer um grande fechamento para esse nosso encontro. Já estou na expectativa. Tem uma pergunta que diz assim, então por que a fonoaudiologia ainda é vista de uma maneira um pouco equivocada hoje? E uma outra pergunta que seria, então, como implementar essa fonoaudiologia educacional dentro da escola? Acho que seria um bom fechamento para o nosso encontro de hoje. Com certeza. O erro foi nosso. Vamos começar, né? Eu acho que o erro foi nosso, né? Eu acho que lembra da história que eu falei para vocês? Nós começamos dentro da escola, né? E nós nos afastamos da questão educacional porque nós tivemos a necessidade de entender quem eram as crianças com necessidades especiais. Então, surgiu um forte ramo aí, uma forte ramificação da clínica. Então, nós saímos da escola procurando esse espaço para garantir o atendimento dessas crianças muito prejudicadas do ponto de vista educacional. Entramos na clínica e nos afastamos da escola. Por isso que eu estou dizendo para vocês que a gente tem que fazer o retorno, né? Nós temos que fazer a nossa reentrada na escola, para entender que é totalmente possível fazer essa ponte clínica-educação, mas eu preciso ter o profissional ali da fonoaudiologia atento a essas questões. Então, nós nos afastamos, então o erro foi nosso. Então, quando eu ouço muito isso, né? Porque outros profissionais estão invadindo o nosso espaço. Não, gente, fomos nós que, na verdade, saímos. Nós deixamos o espaço aberto. E aí entra quem tem competência, né? E hoje nós estamos tendo que lutar para esse retorno, né? O que é uma coisa importante, porque nós temos que estudar. E hoje, ações como esta, desse fórum, são prioritárias para discutir o nosso espaço, são prioritárias para discutir o nosso lugar,
né, dentro da alfabetização, dentro da educação. É só por meio desse diálogo que nós vamos conseguir recuperar de uma forma baseada em evidência a nossa atuação, né? Porque também não vai dar para voltar, né, achando que, na realidade, esse lugar é nosso, ponto, acabou. Não, agora a gente vai ter que provar que nós somos, sim, necessários nesse espaço e que nós conseguimos, obviamente, dar conta, né, de trabalhar com esse professor, que é o nosso parceiro natural, gente. Né? A fonoaudiologia tem alguns parceiros naturais, e o professor, o pedagogo, é o nosso parceiro natural. A gente só precisa entender isso, né? Perfeito, acho que fechou com chave de ouro, né? Você deve ter acompanhado aí no chat que tivemos muitos elogios, e esses elogios são verdadeiros, porque foi muito bom esse tempo que ficamos aqui, pontualidade britânica, que conseguimos fechar nosso encontro, realmente fechar com chave de ouro. Então, eu te agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite, e que a gente possa manter essa parceria com o Conselho Regional de Fonoaudiologia Primeira Região, para a gente poder a cada dia mais fortalecer a fonoaudiologia educacional. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de ter todos vocês aqui, e eu queria dar um oi para Maria Lúcia, que agora que eu vi que ela está aqui, faz muito tempo que eu não encontro com ela. Oi, Maria Lúcia, é um prazer ter você na plateia, muito obrigada pela sua participação, uma pessoa também muito importante para a fonoaudiologia, né? Uma pessoa, uma estudiosa da área da linguagem, muito importante, uma representante muito pontual, né? Com os seus estudos aí, nos representando tão bem aí no Rio de Janeiro. Então, obrigada pela participação de todos vocês. É claro que eu vou continuar com a parceria com vocês, né, do Crefono 1, enquanto vocês quiserem, porque para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Eu me sinto numa díade perfeita. Conhece a história? Já que a gente está falando de linguagem, é uma díade perfeita, né? Uma discussão que flui, né? Que flui naturalmente, e que existe aí, né, na verdade, não só uma consonância de ideias, né, porque eu não acho que uma relação ela só é boa quando é consonante, né? Ela também, quando não é consonante, ela é boa. Mas é que nós temos aí, com certeza, né, muitos debates interessantes. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, e eu agradeço também a todos que participaram, tanto no dia de ontem quanto hoje. Para a gente é um prazer ter recebido todos vocês aqui, e a gente espera manter essa parceria com certeza, e a gente se encontra num volume 2 do Fórum de Educação, que eu acho que a gente pode promover, né? Acho que foi tão bom que a gente pode fazer isso propagar, né? Que a gente ecoe isso mais vezes, porque é importante sempre refletir a respeito da fonoaudiologia educacional. Então, muitíssimo obrigada. Mas cadê a Ana para foto? A gente não vai ter foto com todo mundo, gente? Para a Ana dar um adeus também ao fórum. Simone, obrigada. Eu agradeço muito a sua participação. Você sabe que eu sou, assim, sua fã de carteirinha, né? Gosto muito do seu material, dos seus livros, e ouvir você, assim, é um prazer enorme, né? Como teve uma colega que botou, que você fala com entusiasmo tão grande, com uma leveza, com uma paixão que, assim, dá gosto de ouvir. Então, assim, agradeço muito a você, e acho que a sugestão da Carol da gente fazer um repeteco no próximo ano, fazer novamente um segundo fórum de educação, eu acho que vai ser muito importante. Porque a gente precisa, assim, cada vez mais as pessoas estarem envolvidas com a educação, voltar, né? A gente tem que lutar, batalhar por esse espaço, porque eu acho que esse espaço era nosso, a gente abrimos muito o caminho, e agora a gente está querendo tomar de volta. A gente não tem que tomar de volta, né? A gente tem que trabalhar em conjunto, trabalhar junto com todos, para a gente poder cada vez mais estar ajudando essas crianças, promover mais saúde para que elas possam se desenvolver cada vez mais. Então, agradeço a você, e no próximo ano a gente possa contar com você novamente. Com certeza. Você sabe que o que vocês pedirem para mim, eu faço, com certeza.
quando fui conversar com a Carol para a gente poder montar, o primeiro nome que veio na cabeça foi quem? Simone Que bom, Capelinha. que bom, que bom. Tá? Mas Fico agradeço feliz. mais uma vez e agradeço a todos pela participação de todos, que foi muito boa mesmo a participação de todos vocês. Olha, nós temos a esta hora da noite 44 participantes falando sobre fono educacional. É sensacional, né, gente? Não quis rimar, não, mas deu certo. É sensacional. Incrível. Então vamos à foto. Quem quiser abrir a câmera, fiquem à vontade para fazer a abertura da câmera, para a gente fazer fotos. Eu vou pedir para todo mundo ficar na posição, porque a gente tem 3 telas, senão vai ter gente tá que lá. vai ficar de fora. Então, peraí, que deixa eu me posicionar aqui. Todo mundo preparado para fazer um X aí? Sim, ó. Então vou bater agora da minha primeira tela. Isso, agora o pessoal da Gente, minha... posso falar enquanto isso? Tem um povo Pode, muito claro. querido por aqui, né, gente? Oi, pessoal! Oi, pessoal! É bom que agora você pode fazer um tour aí. Posso fazer um tour. Olha lá. Tudo gente bonita, né? Fico tão feliz com isso. Consigo abrir o meu. Prontinho, fotos registradas. Muito bem. A Carol vai mandar isso para mim, né, Carol? Manda para mim. Minha tela Claro. não abriu, Ivanzinho. Vou mandar Quem para não você. conseguiu abrir? Conceição conseguiu abrir. Não conseguiu abrir. Não, agora ela abriu, conseguiu. Conceição Lacerda conseguiu. Pessoal, muito obrigada e a gente se vê num próximo fórum, tá bom? Com Simone, certeza. mais uma vez obrigada. Ana, também obrigada pela parceria. Obrigada pelo Carol. convite. Eu que agradeço. Ó, fiquem com Deus, uma Obrigada a excelente vocês. noite. A gente se vê em breve. Beijinho. Obrigada. Ana, pode interromper a gravação. Tá ok.